Boa noite, pessoal. Olha quem já está aqui. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, tia Lúcia. Vamos lá, começando a nossa live de hoje. A nossa live número 2. Serão 15 lives. Vamos ver quem tá entrando aqui. Vão me falando oi. Fala se vocês participaram da live de ontem. Mercado Rubi, seja bem-vindo. Rô, maravilhoso. Iarinha. A Macris, seja todos muito bem-vindos. Lu Design, quanto tempo? Sejam todos muito bem-vindos. Para vocês que já entraram agora, gente, o assunto da live hoje vai ser muito incrível, assim, muito incrível mesmo. Então, vão entrando, vão me falando da onde vocês são, qual a profissão de vocês, se vocês são só minhas clientes, escreva aqui no chat cliente. Se você é profissional, já me fale qual que é a sua área de atuação. Se você é cabeleireiro, se você é maquiador, se você é dermatologista, pra gente conseguir se conectar. E eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Aqui embaixo tem esse coraçãozinho que vocês podem apertar. Quanto mais coraçãozinho essa live tiver, mais essa live vai aparecer para as pessoas. Isso aí é uma regra do Instagram. Então, se você realmente tá gostando dessas sequências de lives, você tá se interessando nesse conteúdo, desce o dedo aqui no coraçãozinho para que essa live realmente consiga chegar para o maior número de pessoas. E tem um aviãozinho aqui embaixo também. Se você clicar nesse aviãozinho, você consegue mandar essa live para um amigo seu. Então, se você tá aqui, mande essa live para alguém. Eu vou escrever de novo aqui. Porque hoje nós vamos falar sobre os temperamentos e a ciência dos temperamentos. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que você ama muito, que assistir a live de hoje, ela vai ser grata pelo teu convite. Da mesma forma que eu tô aqui falando com vocês, de uma forma gratuita, manda essa live para vocês, para alguém que você goste muito. Fala, amiga, assiste essa live aqui que vai ser super legal. Então tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para alguém, é só você abrir e colocar essa live para quem você quiser e deem coraçãozinhos aqui nessa live. Quanto mais coração vocês me derem durante a live toda, mais essa live vai aparecer para as pessoas. Daí o ícone da live, ela vem aqui bem na frente, quanto mais coraçãozinho. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre uma parte que eu sou suspeita em dizer. Oi, Gorete, maravilhosas, boa noite, sou australiana de Perth, era maquiadora antes, mas agora não trabalho na área da beleza, porém tenho muito interesse nesse assunto. Seja muito bem-vinda, que legal que você também está aqui na Austrália. Hoje a nossa live vamos falar sobre os temperamentos. É uma live muito profunda, então eu já quero que você, se você tá fazendo alguma coisa aí, se você tá ocupado, termina logo aí o que você tá fazendo, para você sentar e conseguir entrar dentro da profundidade do conteúdo que nós vamos falar hoje, tá? Primeiro, para quem ainda não está entendendo esses assuntos, né? Ainda é tudo muito novo para vocês. Eu quero só fazer aqui uma explicação rápida. O que significa essas lives? Isa, do que você tá falando? Se você caiu aqui de paraquedas. Eu estou fazendo 15 dias de lives sobre o programa Visage. Ontem eu expliquei para vocês o que é o programa Visage. O programa Visage é um programa de desenvolvimento pessoal que fala sobre a influência emocional da imagem, tá? Então, é um conjunto de conceitos como visagismo, psicologia,
psicanálise e desenvolvimento humano. Então, a minha trajetória dentro da área da beleza, ela sempre foi na parte técnica, né? Como maquiadora, como micropigmentadora, eu sempre estudei muito e me aprofundei muito na parte técnica do meu trabalho. Vocês sabem, quem que é minha aluna, escreve aqui no chat. Vocês sabem que desde muito tempo eu sempre fui uma profissional muito técnica. Eu sempre procurei me especializar na parte técnica. E sempre foi essa parte que eu mostrei para vocês, né? Vocês sabem que aos 29 anos de idade eu escrevi um livro técnico sobre micropigmentação. A Alessandra é minha aluna, é maravilhosa. Quem que é minha aluna já vai colocando aqui. Vocês sabem disso, né? Eu sempre me especializei na parte técnica. Eu não acredito em um profissional que realmente consiga sucesso dentro de nenhuma área da nossa profissão, que é a área da beleza, que não conhece a profundidade técnica daquilo que você faz, certo? Então, isso sempre foi a Isa. E a Isa sempre falou com vocês através dessa ferramenta técnica. Entrei de novo, Gorete maravilhosa. Então, eu sempre mostrei para vocês o meu conhecimento técnico sobre colorimetria, sobre maquiagem, sobre micropigmentação. Só que, durante muito tempo, eu vim estudando sobre muito além do que a parte técnica da minha área. Eu vim estudando sobre visagismo, psicologia, psicanálise e eu comecei a perceber durante essa minha caminhada que eu precisava mostrar para vocês. Se você é profissional da área da beleza, principalmente, não importa qual que é a sua área, escreve aqui para mim qual que é a área de atuação sua hoje. Se você trabalha com beleza, se você é cabeleireiro, se você é maquiador, se você é dermatologista, se você é dentista que faz, como que fala? Facetas, lentes de contato, se você é cirurgião plástico, esse assunto é para você. Então, eu comecei a entender que, primeiro, o profissional ele não consegue sucesso na sua profissão se ele não tiver a profundidade de um conhecimento técnico. Ótimo. Patrícia, micropigmentadora. A Souza, micropigmentadora. Você nunca vai conseguir sucesso real dentro da sua área se você não dominar a parte técnica daquilo que você faz. Só que, durante todos esses meus anos de estudo sobre a parte mais interna e emocional da imagem do ser humano, eu comecei a perceber que não adianta só você simplesmente dominar a parte técnica da sua área, se você não conseguir entender o que você está fazendo, sem você entender que você está o tempo inteiro alterando a imagem de outra pessoa. E essa alteração na imagem tem uma influência emocional direta no ser daquela pessoa. Então, durante todo esse meu processo de estudo, de desenvolvimento como profissional e como pessoa, eu percebi que o programa Visage, ele surgiu. O programa Visage, então, é um conjunto de conhecimentos que fala sobre a influência emocional da imagem. E para quem é esse programa? Para quem que esse programa de desenvolvimento pessoal é direcionado? Para todos os profissionais que trabalham com estética, mas para todas as pessoas que estão vivendo hoje a ansiedade de não se encontrar. Hoje nós estamos vivendo uma era de ansiedades, de angústias, uma era de falta de confiança, uma era de comparação. Coloca aqui no chat para mim se já teve algum momento na sua vida que você se sentiu insegura ou inseguro como homem, como mulher. Me fala aqui se existiu algum momento na sua vida que você não entendeu qual que realmente é a sua missão aqui. Por que que você faz o que você faz? Por que que você está trabalhando no que você está trabalhando?
o que você está fazendo aqui? Se você ainda não conseguiu se encontrar a sua instalação no mundo, é porque talvez você precise entender um pouquinho mais a profundidade das suas emoções. Para daí a gente começar a fazer a cura emocional. Nós falamos da cura emocional pela imagem. O programa Visage nada mais é do que a cura emocional pela imagem. As emoções são algo superficiais. Ninguém, quase todo dia, ninguém consegue pegar as emoções de ninguém, as ansiedades de ninguém. Eu não consigo pegar isso, porque não é matéria. Concorda comigo? As suas emoções não é matéria. Mas a sua imagem, isso é material. Então, é possível curar através de uma imagem? Sim, é possível curar as emoções através da imagem. E é exatamente isso que o programa Visage faz. Faz com que você tenha um entendimento de qual é a influência emocional que a sua imagem tem sobre você. Antes de você ser um profissional, antes de você mexer em um outro ser humano, mexer na imagem de um outro ser humano, você primeiro precisa entender a influência emocional. Você precisa entender sobre as emoções. Você precisa entender sobre ser humano. E você só começa a entender sobre ser humano quando você se entende primeiro. Certo? Concordam comigo? Estão conseguindo acompanhar aqui? Então, o primeiro passo do programa Visage é fazer com que você se conheça, o autoconhecimento. Então, se você não trabalha na área... Oi, Queraida. Se você não trabalha na área da beleza, você vai se encontrar dentro do programa Visage e você vai construir a sua imagem de forma consciência para que você consiga se identificar, você consiga olhar para você no espelho e saber quem é você. A grande chave do programa Visage é fazer com que você se encontre. Todo mundo tem algo que é maior dentro de você. E se você é profissional da beleza, eu vou fazer com que você consiga entender qual que é a sua missão aqui na Terra. E fazer com que você realmente consiga usar a sua profissão como um instrumento de cura para as pessoas. Cura emocional. Você vai entender que a partir do momento que você dominar todos os aspectos do programa Visage, você não vai ser simplesmente uma maquiadora, como a Luana Charamba acabou de entrar. Vão me falando aqui as profissões de vocês. Você não vai ser mais aqui a Ingrid. Eu sou biomédica esteta. Você não vai mais, Ingrid, simplesmente colocar um botox, um preenchimento naquela pessoa. Você vai simplesmente usar a imagem dela para você curar algo muito mais profundo que ela entra na sua clínica te pedindo. A Adriele, você é micropigmentadora. Você, a partir do momento que você dominar todos os aspectos do programa Visage, você não vai fazer mais só uma sobrancelha. Você vai conseguir conhecer a profundidade da cliente que está na sua cadeira e você vai conseguir entregar para ela uma imagem que vai curar algumas coisas dentro das emoções dela. Então, é muito profundo. E eu quero que vocês comecem a internalizar tudo isso, porque eu sei que é tudo muito novo. Eu nunca vi ninguém que aborda esse assunto dessa forma, porque, como eu falei, foram anos de estudo, tanto de instrumentos de beleza, de estética, psicologia, visagismo, psicanálise e comportamento humano para que eu chegasse nesse material, né, nesse produto que chama-se hoje o programa Visage, tá? Então eu fiz aqui uma breve introdução para vocês e eu só quero lembrar, todos os dias nós vamos ter lives, todos os dias às 8 horas eu estarei aqui com vocês
colocando uma sementinha para que você comece a abrir os seus olhos a respeito do que se trata o programa Visage. Mas eu sei, Isa, eu não vou conseguir acompanhar todas as lives. Isa, eu tô aqui, tô correndo com meu filho, eu não consigo acompanhar tudo. Esse assunto ele é tão profundo, tão profundo, tão profundo, e que eu gostaria de entender mais sobre ele. Se você escrever agora, aqui nessa live, a palavra Visage, eu vou até escrever a primeira vez para vocês... Visage em letra maiúscula. Se você escrever a palavra Visage aqui na live agora, você vai receber um convite no seu direct para participar de um webinário. O webinário é um curso maior, gratuito, um curso gratuito sobre o programa Visage, que vai acontecer no dia 15 de março. Aí vão ser 4 horas, de 3 a 4 horas mais ou menos, de assunto de uma vez só, para que você realmente consiga entender o que é isso. Então, se você escrever a palavra Visage de letra maiúscula aqui, ó, como a Aniele escreveu, você vai receber um convite no seu direct. Vai ser automático. Tem que ser de letra maiúscula, tá? Para que você participe desse webinário. Só quem estiver dentro desse webinário vai entrar no nosso grupo do WhatsApp para saber as informações, tá? Mas vamos lá. Visage de letra maiúscula nos comentários. Isso, igual a Ana tá escrevendo. Exatamente, a Rose. Vocês me falem aí se vocês receberam o convite, tá? Vai ser automático. No dia 15 vai ter um evento super especial. É uma aula gratuita maior para que você consiga entender o real motivo do programa Visage. Tá certo? Então, um minutinho só, eu já volto, só um pouquinho. Vão escrevendo aí. Vão escrevendo aí. Recebeu? Vão escrevendo aí. Programa Visage. Vai, escreve, já volto. Voltei! Boa! Gente, eu tô aqui acordada desde as 6h30 tomando água, porque daqui a pouco vocês vão entender o que significa isso. Aí precisei ir no banheiro. Vamos lá! Então hoje, qual que é o nosso assunto, tá? O programa Visage é fazer com que você consiga construir uma imagem de forma consciente. Vamos comigo agora para tudo, presta atenção, porque agora o assunto ele é profundo e você precisa estar acompanhando a linha de raciocínio, tá? O programa Visage vai fazer com que você consiga construir uma imagem de forma consciente, certo? Esse é o ponto principal do programa Visage. É você conseguir entender a influência emocional da imagem que você veste. Primeiro nós vamos falar de você. Depois, se você é profissional da beleza, você vai fazer com que esse conhecimento chegue para as outras pessoas. Mas o ponto principal é primeiro fazer com que você se entenda, tá? Então, o programa Visage é fazer com que você entenda a influência emocional de uma imagem e fazer com que você construa uma imagem de consciência. O que é isso? Para que você saiba exatamente qual é a imagem que você deve vestir, você primeiro precisa saber quem é a pessoa que vai vestir a imagem. Concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Antes de vestir alguém, eu preciso saber quem é aquela pessoa. Concordam comigo? Se você vai vestir o teu
filho, você precisa saber quem que é o meu filho, né? Vamos colocar ali de uma parte mais básica. Quem é meu filho? Quando você olha uma roupa na rua e você fala, nossa, essa roupa aqui tem a cara da Aniele. O que significa isso? E para que você entenda quem é a pessoa que está vestindo aquela imagem, a gente precisa entender sobre temperamentos. O temperamento é a parte mais concreta do ser de uma pessoa. Quando nós realmente queremos responder essa pergunta, e eu falo que o programa Visage, ele tem uma missão muito grande na Terra. Eu sei disso e eu estou vivendo esse propósito. Não é à toa que eu estou aqui na Austrália e eu estou trabalhando muito forte em cima do programa Visage. Porque eu sei que o programa Visage, ele tem uma missão muito grande nessa Terra, que é fazer com que as pessoas se encontrem. 90% das ansiedades do mundo existem pelo simples fato das pessoas não saberem responder essa pergunta. Quem é você? Alguém sabe responder em uma palavra? Quem sou eu? Ou você simplesmente está vivendo nessa vida simplesmente reagindo na vida. Você acorda, você vai trabalhar, você casa, você veste uma roupa, sem saber exatamente quem é você. Da onde saem as suas vontades? Por que que você faz as coisas como você faz? Você sabe responder? Responde aqui pra mim, gente. Vamos criar um diálogo aqui nessa live. Alguém sabe responder sim ou não? A pergunta, quem é você? O que é você? Alguém sabe responder essa pergunta, sim ou não? O programa Visage, a primeira coisa que ele faz é fazer com que você consiga responder essa pergunta. Quem é você? E o que é você? Qual que é a sua tendência de manifestação? Essa é a primeira pergunta. E nós só vamos conseguir responder essa pergunta quando nós conhecemos a ciência dos temperamentos. Isa, o que é o temperamento? Eu vou colocar aqui uma linguagem assim, bem fácil de vocês entenderem. O temperamento é aquilo que tempera a sua existência. É aquilo que tempera a sua existência. É aquilo que tempera a sua existência. É uma baliza. O temperamento é uma baliza para saber exatamente o que você é. Você é material. Concorda comigo? Você é material. Só que dentro de você existe algo sólido. Existe a presença de alguma coisa. Quando eu olho para você, mesmo que eu não consiga ver isso na sua imagem, eu sei que dentro de cada pessoa existe a presença de algo muito maior. Muito maior. Eu sei que você não é, a palavra é, essa matéria, né? Como eu falei ontem, na live de ontem, você não é um amontoado de células. Não é. Você é algo maior.
tá? Eu tô até pegando aqui a aula do programa Visagem para dividir com vocês, tá? E quando você conhece a ciência dos temperamentos, nós conseguimos te dar uma base sólida para que você tenha um direcionamento como você se comporta nessa vida. Nós temos apenas 4 temperamentos. Então é muito simples. Quando você entende a ciência do temperamento, quando você se encontra dentro dessa ciência, você começa a dar uma base sólida para você. Você começa a entender o porquê que você faz as coisas como você faz. E dessa forma você vai começar a conseguir entender qual é a imagem que você está vestindo. A sua imagem externa, ela consegue mostrar para o mundo aquilo que tem dentro de você? Ou a sua imagem externa está sem base sólida? Quando eu olho para você, eu vejo que existe uma confusão mental, porque eu simplesmente vejo que nem você mesmo sabe quem você é. E quando você entende sobre o temperamento te dá uma base sólida para que você guie o seu próprio comportamento humano. Vocês estão conseguindo entender a profundidade disso? Sim ou não? Sim ou não? Mas, para que a gente consiga entender sobre o temperamento de uma pessoa, antes de entender sobre o temperamento de uma pessoa, eu preciso que você consiga olhar para o mundo. Eu já falei muito sobre isso ontem e eu vou falar todos os dias dessas sequências de lives. Você não vai conseguir entender esse conceito do programa Visagem se você continuar vivendo no mundo olhando a superfície do mundo. Não vai. Não vai. Se você simplesmente continuar olhando e vivendo a vida pela superfície, você vai continuar vivendo a vida na superfície e você não vai entender nada do que eu tô falando. Então, se por um acaso você não está entendendo o que eu estou falando, na profundidade do que eu tô falando, eu quero que você abra os teus ouvidos e os seus olhos um pouco mais. Porque talvez você esteja vivendo na superfície mais do que você pensa. Se você não está entendendo nada disso, atenção. Você precisa parar e prestar atenção. O mundo é mais do que isso. E é isso que eu tô querendo mostrar para você. Você é mais do que isso que você vê no espelho. E é isso que eu tô querendo mostrar para você. Para que você entenda sobre temperamentos, a primeira coisa, você precisa, para que você entenda a ciência do temperamento, você precisa aprender a olhar para o mundo com um olhar muito mais profundo do que você está acostumado. Você precisa aprender a olhar para o mundo com um olhar da simbólica. Você precisa entender que tudo à sua volta é mais do que matéria. Você é mais do que matéria. Concorda comigo? Você consegue visualizar isso? Você consegue visualizar que você é mais do que esse amontoado de células? Mas que para você entenda isso, para que você consiga entender isso, você precisa entender que o mundo todo à sua volta é mais do que essa superfície. Você vai precisar, para que você entenda a ciência do temperamento, você vai precisar começar a entender sobre
a linguagem da simbólica. Você vai precisar aprender a olhar para as coisas e conseguir entender que as coisas não são apenas coisas. Elas são algo maior do que isso. Da mesma forma que você é algo maior, as coisas são. Certo? Quando nós olhamos para uma caneta, né? Essa daqui é a leitura da simbólica, tá? Se você tá aqui comigo, eu já quero que você tá aqui querendo expandir o seu conhecimento e nós juntas e juntos vamos precisar aprender essa nova linguagem para que você se conheça, para depois a gente falar de imagem. Gente, eu não quero, eu não vou, eu não gosto de falar sobre a superfície de uma imagem. Eu nunca vou falar sobre o que é bonito e sobre o que é feio. Não é isso. O programa Visage não fala sobre a superfície de uma imagem. O mundo está vivendo uma, vamos dizer assim, uma obesidade de conhecimentos superficiais. Se você digitar no YouTube, qual cabelo eu tenho que, como eu tenho que cortar meu cabelo se o meu rosto é redondo? Ele vai te falar, é mais bonito você fazer isso. É mais... Não existe bonito e feio quando você entende a profundidade de uma imagem. Só que para você conseguir entender essa profundidade, independente se você é profissional ou se você não é profissional da beleza, você precisa se conhecer antes de entender o que é bonito e o que é feio. Então você vai precisar começar a fazer esse exercício de olhar para o mundo na profundidade. Depois a gente vai olhar dentro de você. Para depois você conseguir olhar para dentro das pessoas à sua volta. É mágico, é mágico. Eu chego a arrepiar. Quando você entende quem são as pessoas à sua volta. Por que elas se comportam assim? O seu mundo vai ser muito mais fácil quando você realmente entender sobre a ciência do temperamento. Para depois a gente construir uma imagem. A imagem do programa Visage, para que eu seja bem sincera para vocês, a imagem, a construção da imagem é o último ponto que a gente fala. Porque isso aqui que tá fora de você é tão superficial, mas com um poder tão grande que para que você entenda o poder dessa superfície, você precisa conhecer a profundidade dela, tá? Eu tô achando o máximo que a minha live aqui, ela tá ficando 25 pessoas, 32 pessoas, 33, 34, sabe por quê? Porque muitas pessoas não... Primeiro, por que as pessoas muitas vezes não se conectam com esse assunto? Primeiro ponto, as pessoas não estão preparadas para ver o mundo na profundidade. Então, se você está aqui desde o começo, você provavelmente está preparado para ver o mundo na profundidade. As pessoas, elas estão acostumadas a viver na superfície. Pensa como um oceano. As pessoas estão acostumadas a viver na superfície. É muito mais legal se eu tivesse aqui abrindo uma live ensinando vocês a fazer uma maquiagem, a fazer um cabelo, a fazer um babyliss. Nossa, minha live ia estar bombando. Porque a superfície da imagem é mais fácil. Pensa no oceano, é mais fácil nadar por aqui. Mas, para que a gente entre na profundidade, primeiro, é preciso de muita coragem. E eu tenho coragem de vir falar sobre isso com vocês, porque eu sei que o programa Visage tem uma missão no mundo. E toda missão não é tão simples assim. Então, vamos lá.
para que você consiga entender a profundidade do ser, a profundidade de quem é você, para que você consiga responder essa pergunta de quem sou eu. Você precisa começar a entender e ter um olhar mais profundo da simbólica. Tudo que é material, prestem bem atenção nisso, tudo que é material tem uma fala. Tem uma coisa que chama-se verbo. Eu amo essa parte. Eu amo essa parte. Essa parte ela faz com que você entenda o mundo que você vive. Tudo que é material tem uma fala. Tudo que é material tem um verbo. Um verbo. Quando eu olho para uma caneta, eu poderia muito bem olhar para ela e falar: é um pedaço de plástico. Isso aqui é a caneta. Concorda comigo? Isso aqui é a superfície da caneta. Concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? Quem tá aqui disposto a ir para as profundezas do conhecimento me responde. Quando eu olho para uma caneta e eu olho a superfície da caneta, eu vejo que isso aqui é um pedaço de plástico. Isso aqui é a matéria da caneta. Mas, como tudo que é matéria, possui uma fala. Possui um verbo. Quando você olha para a profundidade da caneta, qual é a fala da caneta? Vamos ver se vocês estão acompanhando. Qual que é o verbo que existe na profundidade da caneta? Olha, meu coração chega a acelerar o quanto eu sou apaixonada. Qual que é o verbo que existe na caneta? Vamos treinar os olhos de vocês da profundidade. O que a caneta está falando com você na profundidade? Alguém chuta? Chuta. Qual que é o verbo da caneta? Ninguém? Qual é o verbo? Comunicar, escrever. Lindo! O verbo que existe na caneta fala o que a caneta é. Quem a caneta é? A caneta é aquilo que escreve. A caneta ela tem uma fala com você. A caneta, ela está falando com você. Escreve. Ela está falando o verbo. O tempo todo a caneta fala. Tudo que é matéria tem uma fala. Tem um verbo na sua profundidade. É lindo? E quando a gente fala sobre esse verbo, qual que é a tendência da caneta? Escrever. A caneta está pronta para fazer o verbo. Mas ela precisa de algo para conseguir fazer. Porque a matéria, ela não tem ânimo. A matéria, ela não sabe escrever sozinha. Ela precisa que alguém faça isso para ela. Mas você, dentro de você, existe uma coisa que é material. É isso que a ciência do temperamento fala. Qual é a matéria? A matéria que existe dentro de você. Quando você encontra
a matéria que existe dentro de você, aquilo que é material. Você consegue dar um verbo para aquilo que tem ali dentro? E esse seu verbo vai guiar as suas ações. Porque você não é como uma caneta que não tem ânimo. Você é um ser humano que tem fluxo, que tem ânimo e que tem consciência. Então, uma vez que você tem a consciência da matéria que existe dentro de você, e você tem a consciência do verbo que existe dentro de você, você tem a consciência de quais devem ser as suas ações no mundo. O que você veio para fazer no mundo? Como que você deve se comportar no mundo? E como deve ser a sua imagem no mundo? A caneta tem um verbo que é escrever. Como a caneta deve se comportar? Se a caneta tivesse fluxo, ânimo e consciência, ela viveria a vida inteira dela escrevendo, porque ela foi feita para isso. Mas ela não pode. Agora você, ser humano, que tem fluxo, ânimo e consciência, o que você está fazendo? Você está vivendo na vida com consciência ou simplesmente você está reagindo na vida? E como descobrir isso? Entendendo isso, o primeiro passo, e depois encontrando-se lá dentro. Esse é o principal ponto, tá? Quando a gente começa a falar sobre temperamentos, a maioria das pessoas, provavelmente aqui a Lu Peixoto provavelmente tem uma matéria dentro dela que precisa o tempo inteiro expandir. Esqueci o nome. E a Lu Peixoto, ela já quer saber, tá, mas me fala logo aí o que eu sou, qual que é a matéria que existe dentro de mim, eu já quero saber, eu quero um teste, como que eu sei qual que é o meu temperamento? Não, a leitura da simbólica, ela é mais profunda. Ela vai fazer com que você realmente consiga olhar para você e fazer com que você se encontre isso, tá? Deixa eu ver, eu acho que é isso. E o seu temperamento, ele é algo que é fixo. O temperamento, ele é o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Alguém já ouviu falar sobre os temperamentos desse ponto? Mas o seu temperamento é algo que é fixo. É fixo. Você nasceu com esse temperamento. Aquilo que é matéria. Já faz tempo que eu estou em busca dessa resposta. Lu, talvez nós vamos encontrar essa resposta juntas. Sim, a maioria das pessoas já escutaram. Os temperamentos. Eu sou sanguínea. Eu sou colérica. Eu sou melancólica. Eu sou fleumática. Tá, mas o que é? O que é ser melancólico? O que é ser sanguíneo? Qual que é a profundidade? Como eu falei, as pessoas estão acostumadas a viver na superfície. Ali, ó. Já escutei, por alto. É isso, por alto, é mais fácil. Nadar no oceano do conhecimento por cima. Mas a hora que a gente desce, tem que aguentar. O seu temperamento, já que a gente começou a internalizar isso, então o que é a ciência do temperamento, tá? Vou revisar. É entender e descobrir qual é a matéria que existe dentro de você.
Todo mundo tem uma matéria dentro. E a ciência do temperamento vai fazer com que você encontre a matéria que existe dentro de você. Uma vez que você encontrou a matéria que existe dentro de você, você vai descobrir qual que é o verbo que você tem. Qual que é a sua tendência de manifestação. Amanhã eu vou falar sobre tendências de manifestação, que é o quê? Como você faz as coisas. Como que você deveria fazer as coisas. Então, a ciência do temperamento é descobrir qual que é a matéria que existe dentro de você, descobrir qual que é o verbo que existe em você, automaticamente descobrir qual que é a sua tendência de manifestação, para que daí a gente perceba se você está se comportando exatamente como você deve, pelo seu verbo, ou você simplesmente está se comportando do jeito que a massa manda. As pessoas estão acostumadas a viver na superfície e se apoiar na massa. Quando você não sabe a matéria que existe dentro de você, quando você não sabe o seu verbo, você simplesmente se comporta de uma forma que não é para você se comportar. Vamos pensar aqui de novo o exemplo da caneta. A caneta é matéria, que é um pedaço de plástico, mas como você é matéria, aqui ó, amontoado de células, tá? Caneta, pedaço de plástico, amontoado de célula, pedaço de plástico, amontoado de célula, pedaço de plástico. Dentro do pedaço de plástico existe um verbo que é escrever. A tendência de manifestação da caneta é escrever. Mas se a caneta não soubesse que o verbo que existe nela era escrever e ela começasse a andar, a ver Instagram, deixa eu pegar aqui outra coisa. Uma outra coisa. Do copo. Não, vou pegar uma coisa que é aqui, ó. Se a caneta começasse a andar junto com uma shakeira, ela ia querer se comportar como a shakeira. As duas coisas, presta bem atenção na profundidade disso que eu vou falar agora. Essas duas coisas possuem a mesma matéria. A mesma matéria. Qual que é a matéria da shakeira? Plástico. Qual que é a matéria da caneta? Plástico. Elas possuem a mesma matéria. Porém, essas duas coisas com a mesma matéria possuem verbos diferentes. Qual que é o verbo da shakeira? Guardar. Armazenar. Concordam comigo? Sim ou não? Ou tá muito profundo? Concordam comigo? O verbo da shakeira é guardar. O verbo da caneta é escrever. As duas coisas têm a mesma matéria. Só que quando um quer se manifestar como o outro, pensa se a caneta quisesse guardar alguma coisa. Ela ia conseguir? Não. Ela ia ficar angustiada. Ela ia ficar ansiosa. Ela ia ficar frustrada. Ia. Porque ela não foi feita para guardar. Ela foi feita para escrever. Como isso. Isso aqui. Se quisesse se comportar como uma caneta, ia conseguir? Não.
Então, muitas vezes, quando você, ser humano, amontoado de células, você é um amontoado de células como todas as outras pessoas do mundo. Exato? A mesma matéria. Você tem a mesma matéria do que as pessoas à sua volta. Amontoado de célula. Você não passa nada, você não é nada. Se eu olhar só pela sua superfície, eu vejo em você um amontoado de células. Mas qual que é o verbo que existe dentro de você? Existe isso dentro de você. Então, quando eu comecei a live perguntando para você, quem é você? A resposta que eu gostaria de receber é: qual é o seu verbo? Qual que é a sua tendência de manifestação? Por quê? Olha como a gente volta. Olha como a gente volta. E de novo meu coração acelera. Caneta, plástico. Chequeira, plástico. Verbo, escrever. Verbo, guardar. As duas sabem exatamente qual é o verbo que existe em cada uma delas. E elas precisam vestir-se dessa forma. Tem como eu vestir uma chequeira de caneta? Ou tem como eu vestir uma caneta de chequeira? Não, não tem. Então, quando eu falo do programa Visage e a influência emocional da imagem, eu falo sobre isso. Eu falo sobre você se encontrar como verbo para depois eu decidir como que você vai se vestir. Como que você vai arrumar esse seu amontoado de células para que você consiga expressar o seu verbo para o mundo? As pessoas precisam olhar para você e as pessoas precisam ver o seu verbo. Por quê? Quando eu vejo o verbo caneta, ela está fazendo com que eu me comporte com ela como caneta. Tá tudo bem. Vocês estão conseguindo entender isso, gente? Ou tá mais profundo do que parece? Sim ou não? Sim ou não? Essência. Verbo. Eu acho lindo essa palavra. Lindo. Lindo. Sim? Sim ou não? Sim? Boa. Vou parar um minuto aqui na live para falar para vocês. Eu sei que esse conteúdo é muito complexo. Eu vou fazer 15 dias de live. 15 dias. A gente começou hoje praticamente. Então, se você tá gostando do assunto, segue comigo todos os dias às 8 horas. Mas no dia 15, eu vou fazer um webinário que, tipo assim, vai ser muito longo, bem profundo. Eu vou fazer um webinário no YouTube. Se você quiser participar desse webinário do YouTube, escreve aqui nos comentários. Yara, escreve como que elas têm que escrever a palavra Visage. Que daí você vai receber um convite no seu direct para você participar desse webinário. Porque daí a gente vai falar 3 horas seguidas sobre o assunto para que você não perca nada. Porque eu sei que às vezes aqui na live você entra numa hora que eu já tô falando, ou então você não conseguiu parar para assistir todas as lives. Então no dia 15 eu vou fazer um webinário para todo mundo que escrever a palavra Visage. Eu vou mandar para você no direct o convite do webinário pra gente se aprofundar um pouco mais, tá? Mas calma aí que tem muito conteúdo hoje ainda, tá? Todo dia eu tô dando conteúdo pra vocês, mais ou menos 1h30 de conteúdo, tá? Tem que ser Visage, letra maiúscula, tá? Então vamos lá. Então entendemos que precisamos encontrar o temperamento das pessoas. O temperamento é a matéria que existe em cada uma delas. Depois que eu encontro a matéria que existe dentro das pessoas, depois
que eu encontro a matéria que existe dentro das pessoas, eu consigo encontrar o verbo que existe dentro dessa matéria e eu vou conseguir entender qual que é a sua tendência de manifestação, certo? Então, esse daqui é a ciência dos temperamentos. É a baliza. Quando você descobre qual que é o seu temperamento, você vai começar a viver em algo muito mais sólido. Olha, eu vou fazer isso porque eu fui feito para isso. E tá tudo bem. Entende? Quando eu penso na caneta, fica bem claro para mim. Mas quando eu penso em nós, seres humanos, fica muito complexo. Pois acredito que temos mais de um verbo pulsando em nós. Não temos, Lu. Não temos. Todo ser humano tem um elemento. Um único elemento. Que é a leitura da simbólica. Todo mundo nasceu com um temperamento fixo. Por isso que a ciência do temperamento, ela é uma baliza que ela é muito sólida para o autoconhecimento. Por quê? Só existe um. Nós temos um único elemento dentro de nós. Um único elemento dentro de nós. Apenas um temperamento. Cada um dos temperamentos, o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, cada um dos temperamentos possuem um verbo. Um único verbo. Uma única matéria. O sanguíneo carrega em si a matéria do ar. O colérico carrega em si a tendência de manifestação do fogo. Já vou falar sobre isso. O melancólico carrega em si a tendência de manifestação da terra. E o fleumático carrega em si a tendência de manifestação da água. Só existem 4 temperamentos. Ponto. E dentro de você existe uma matéria. E dentro de você existe um verbo. E esse verbo é a baliza para suas ações na terra. Ponto. Agora, existe outra coisa, que chama-se personalidade. A personalidade é algo que é transitória. A personalidade é até engraçado falar sobre isso, principalmente para quem ainda vive na superfície do conhecimento. Comparar temperamento com personalidade são coisas totalmente diferentes. Por quê? Temperamento, matéria, fixo, algo que não muda. Personalidade. A sua personalidade, ela é construída de acordo com as suas ações. As suas ações. Ah lá, tem a galera que já sabe. A Karina já sabe que é fogo, a Ari já sabe que é terra. Isso é incrível, incrível, incrível. A sua personalidade, ela é construída através das suas vivências. Vivências. O seu temperamento é fixo. Matéria. Nasceu com você. Você consegue ver a matéria em tudo. No seu filho de 2 anos. Quando você sabe fazer essa leitura da simbólica, você vai conseguir ver dentro dele qual é a matéria que existe nele, qual que é o temperamento dele. Você vai conseguir. Porque nasceu com ele. Agora, o que ele vai fazer com esse temperamento? Ali, a Flávia já sabe que é água, a Ingrid já sabe que é ar. É incrível esse assunto. O seu filho nasceu com um temperamento.
O que ele vai fazer com o temperamento é a vida que vai dizer. O que uma pessoa faz com o temperamento, com a matéria, com o verbo que existe dentro dela, é a vida que vai dizer. Por exemplo, a Ingrid. A Ingrid colocou pra mim que ela é ar. 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 Qual que é a tendência de manifestação do ar? Qual é? Voar, expandir, envolver, entrar, se comunicar. Conseguem visualizar esses verbos dentro do ar? Sim ou não? Sim ou não? Flutuar, voar. Esses são os verbos que existem na matéria, né? Nessa essência, nesse elemento. A Ingrid falou que é ar. Então, dentro dela existe, lá na essência, dentro dela existe esses verbos. Movimentar, voar. Sim, Beto, meu marido é ar. Então, a Ingrid sabe que ela é ar. Esse é o elemento que existe dentro dela. Esse é o temperamento dela. Agora, significa que a Ingrid tem a personalidade do ar? As ações dela, as repetições das ações da Ingrid são como o ar? Ou ela está vivendo nessa vida sem saber que ela é ar? E ela está querendo se comportar que nem uma terra dura, estática, fixa. Existe alguém tampando a Ingrid, fechando a Ingrid dentro de algo? Quando eu fecho o elemento de alguém como uma panela de pressão, eu crio ansiedades. A Ingrid está aqui dentro. O elemento Ingrid está aqui dentro. Você concorda que se eu pego a Ingrid, que é ar, compartilha essa live com aquela sua amiga que você sabe que é ar? Ou você imagina, se eu pego a Ingrid aqui dentro da minha mão e fecho a Ingrid, ela vai assumir uma personalidade diferente e ela vai deixar de conseguir expressar o verbo voar. Conseguiram entender? Conseguiu entender, Ingrid? Conseguiu entender, Lu Peixoto? Deixa eu até bloquear aqui uma pessoinha. Bloqueei. Pronto. Então, entenderam isso? Temperamento é a matéria, temperamento é o elemento, temperamento é o verbo, temperamento é aquilo que é fixo. Personalidade. Ingrid, detesto me sentir presa. Oh, surpresa. Oh, surpresa. Para um ar falar isso. Então, a sua personalidade, Lu Peixoto. Sara, talvez. Não sei, eu tô na dúvida, Sarinha, se você é ar, tá? Eu tô na dúvida, mas vamos ver. Então, a sua personalidade é como você tem se comportado na vida. É o acúmulo disso. Mas não significa que a sua personalidade tem a ver com o seu temperamento. E é exatamente isso que a gente vai entender juntos. Se a personalidade que você está vivendo a vida, a forma que você está vivendo a vida, é realmente a forma que você nasceu para viver. E se a imagem que você veste fala o mesmo verbo que o seu elemento,
Isso é mágico. Isso é construir uma imagem de consciência. Isso é entender a influência emocional da imagem. Isso é entender a influência emocional da imagem. Eu não quero saber o que é lindo, o que é bonito, o que é feio. Porque a imagem é só o externo. Mas a imagem fala muito sobre aquela pessoa ali dentro. E a imagem, ela fala muito como você se vê. Eu vou pegar a Ingrid. Ela é o nosso exemplo de hoje. Ela é o nosso ar. Ingrid, você é ar. Todo mundo falou que o seu verbo é voar, comunicar, né? Expandir. Se você veste uma imagem que fala isso, você se sente em casa. A imagem, quando eu olho para a Ingrid, eu preciso ver esse verbo. Existem ferramentas que faz com que eu crie isso na comunicação. Vamos falar aqui de uma profundidade que é um conteúdo que está muito conhecido, a paleta de cor. Vamos fazer assim só uma pincelada. Cores, né? Eu vou lá fazer a minha coloração pessoal. Minha coloração pessoal. Uhul! Eu fico linda de amarelo. Quem falou? Quem falou que eu tenho que usar amarelo? Quem falou? Por quê? Tudo, quando você sabe ler a simbólica, você lê a profundidade daquilo. Quando eu olho para o amarelo, presta bem atenção, fica comigo aqui. Quando eu olho para algo que é amarelo, para a cor amarela, o amarelo, aquela matéria amarela, ela tem uma fala, ela tem um verbo. Qual é o verbo que tem no amarelo? Fala pra mim, um verbo que o amarelo representa. Ingrid, manda um oi aqui pra mim, pra eu ver de novo a sua foto. Rogério, maravilhoso. Qual que é o verbo do amarelo, gente? Quando você pensa em amarelo, o que vem na sua mente? Não vem nada? Eu ia fazer paleta e já não vou mais. Estou amando você. A Ingrid está vestindo amarelo. Olha que coincidência. O nosso ar está vestindo amarelo. Por quê? Sol, isso, sol. Sol não é verbo. Isso. A Ingrid colocou calor. Iluminar. Esse é o verbo. Verbo termina com R. Quando eu olho para a Ingrid e eu vou construir a imagem de um ar. O ar tem o verbo comunicar, voar, expandir. Eu vou dar para a Ingrid a mesma cor que ela precisa para que ela fale o verbo que existe dentro dela. Alegrar, iluminar. Quando eu visto a Ingrid de amarelo, eu estou fazendo com que a Ingrid, que é ar, consiga mostrar para as pessoas aquela matéria que existe dentro dela na melhor versão.
Consegue entender? Qual que é a influência emocional da imagem? Eu não falo sobre o que é bonito e o que é feio, porque cada elemento tem os seus peculiaridades. Existem ferramentas dentro da construção da imagem que constroem essa imagem. Aí a Ingrid me falou, eu gosto de muitas cores, azul, rosa, amarelo, laranja, lilás. Claro, o ar, presta bem atenção, o ar, ele é lindo. O ar, ele entra por todos os lugares, ele consegue circular por todas as cores. Mas, quando você veste uma outra cor, você está vestindo uma outra fala. Outra fala. Era aí que eu queria chegar. Ai, gente, eu amo isso. A Ingrid, o nosso elemento de hoje, Ingrid, me fale se você tá gostando que eu use você como exemplo. Se você não estiver gostando também, desculpa, nem pedir autorização para usar você como exemplo, mas eu acredito que você, como uma ar, não se incomode, tá? A Ingrid falou pra mim, mas quando eu era servidora pública, eu só vestia preto. Gente, olha a profundidade disso. Quando eu era servidora pública, eu só vestia preto. Qual que é o verbo que existe no preto? Fala pra mim. Fala um. Preto. Quando você pensa no preto. Não olhando só a superfície, né? Isso é preto, tá? Cor preta. Mas tá. O que o preto fala? Qual é a fala do preto? Escurecer? Fechar? Sim ou não? Sim ou não? Esconder? Sim ou não? Apagar? Olha que lindo, olha que lindo. Então, quando a Ingrid, o que você faz hoje? O que você faz hoje? Qual que é a sua profissão? Ocultar. Quando a Ingrid era servidora pública, ela só vestia preto. Por quê? Ela precisava se comunicar desse jeito. Ela não podia, como servidora pública, deixar com que as pessoas vissem aquele ar que existe dentro dela. Ela precisava fazer com que o mundo enxergasse ela de uma forma mais séria, mais fechada. Isso é a construção da imagem de forma consciente. Você pode o que você quiser. Ingrid, o que você faz hoje? Só para eu entender. E me fala, você gostava mais de ser servidora pública ou o que você faz hoje? Você pode vestir o que você quiser. Não existe o que é bonito e o que é... Tive depressão e pânico no serviço público. Oh, meu Deus. Ingrid, talvez, se você soubesse quem é você, você saberia que não é o teu lugar. Porque não é o seu verbo. Você poderia sim ser uma servidora pública super bem-sucedida como ar? Poderia. Mas provavelmente você ia achar algum lugar para você conseguir se expandir. Então, como pra gente voltar, tá?
me sentia limitada, fechada, servidora pública. Olha lá, olha como tudo conecta, tá? E tem muitas pessoas, o ponto é a influência emocional da imagem. O que a sua imagem, quando você olha no espelho, fala sobre você? O que essa imagem fala sobre você? Tem muitas pessoas que estão vivendo no mundo e não estão usando a imagem como elemento de cura. Você é o tempo inteiro influenciada emocionalmente, psicologicamente e através da sua física óptica. Quando você olha alguma coisa, você é influenciado. E como que você está sendo influenciada pela sua imagem? Você é ar. Você está conseguindo expressar isso em você? Ou você é ar? Você tá cheia de depressão, como a Ingrid falou aqui, ó. Tive depressão e pânico no serviço público. Você tá com depressão, você tá com crise de ansiedade, você tá perdida, porque talvez você é ar e você simplesmente vive com esse seu cabelo amarrado, você vive de roupa preta, você vive sem um iluminador na sua cara, você vive sem ver em você o seu elemento. Esse é o intuito do programa Visage. Fazer com que você entenda a influência emocional de uma imagem. Fazer com que você construa uma imagem de consciência. E fazer com que você cure as suas emoções através da sua imagem. Viva, estou me libertando. Como eu falei para vocês, cada vez que eu abro uma live, cada vez que eu faço uma palestra, se eu conseguir libertar uma pessoa, eu já cumpri a minha missão. Coloca aqui no chat quem que já teve um despertar de consciência, quem já conseguiu abrir um pouquinho da janela para ver ali, ó. Oi, oi, existe alguém ali dentro? Quem é você? Alguém conseguiu isso? Já? Ótimo. Rafa, Karine, existe algo maior dentro de você. Existe. Muito bom. Gorete, maravilhosa. Ingrid, lógico. Ingrid. Então, eu tô adorando, não vejo a hora de aprender mais. Super. Gente, lembrando que, como eu falei, no dia 15 eu vou fazer a aula completa sobre tudo isso, né? Vai ser um dia de, acho que vão ser 3 horas de aula gratuita para todo mundo, tá? No YouTube, daí a aula vai ser pelo YouTube. Se você escrever aqui nos comentários a palavra Visage, você vai receber um convite no seu direct para você participar dessa aula do dia 15, tá? Essas lives são para vocês começarem a entender a linguagem, porque eu sei que é uma linguagem diferente, e eu quero que vocês cheguem no dia 15 com um pouco mais de bagagem, né? Conseguindo ver um pouco mais a profundidade. Escrevam Visage. Visage. Yara, escreve para mim aí, fazendo favor. Visage, isso, com letra maiúscula, tá? Então, o ponto principal é esse. Visage de letra maiúscula. O ponto principal é esse. O programa Visage vai fazer com que, primeiro, você consiga decidir e encontrar quem é você, o que é você, entender o seu temperamento, tá? Qual que é o seu temperamento, qual que é o seu elemento, qual que é o seu verbo. Quando eu falar nos meus directs essa palavra verbo,
Quem participou da aula vai lembrar, né? A gente vai descobrir junto quem é o seu verbo. E é muito incrível que essa semana eu ainda vou falar bastante sobre temperamentos, tá? Como eu falei, eu vou fazer 15 dias de live, eu já quis 15 dias direto para que vocês consigam entender esse assunto. E se eu vou falar de imagem só lá no final. Eu quero que vocês entendam o motivo das coisas. É sempre assim que eu ensino as minhas alunas, o motivo das coisas. Então hoje eu quis que você realmente tivesse esse entendimento do que é o temperamento. Porque a base da construção da imagem é através do temperamento. Eu só consigo... Deus transborda propósito em você. Tô apaixonada nesse assunto. Eu sei que esse é um propósito de Deus. Eu sei que esse é um propósito de Deus e por isso eu estou tão fixada nele, porque eu tenho certeza que mais do que qualquer coisa, o mundo precisa se encontrar. E o programa Visage vai fazer com que as pessoas se encontrem e perceba que a imagem ela é muito importante, desde que você tenha consciência nisso. Então, eu ajudo as pessoas a se encontrarem, a entender qual que é o seu elemento, a entender qual que é o seu verbo, a entender qual que é o seu temperamento. A partir daí, a gente vai começar a construir uma imagem de consciência. A partir daí, nós vamos começar a construir uma imagem de consciência. Não é sobre o que é bonito, não é sobre o que é feio, não é sobre isso. Você é linda. Você é lindo aos olhos do Pai. Você nasceu perfeita. O seu elemento dentro de você é perfeito. Desde que você tenha consciência disso. Sempre te achei linda, mas você é muito maravilhosa. Gratidão por estar aqui. Que bom, fico feliz, Ingrid. Então amanhã eu vou falar com vocês sobre a tendência de manifestação dos 4 elementos. Nós já sabemos que existem somente 4. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Eu amo essas palavras. Eu estudei já muito sobre esses temperamentos, mas eu vejo que ainda é muito superficial falar que alguém é sanguíneo, falar que alguém é fleumático. Então eu prefiro que vocês olhem para o temperamento através dos seus elementos. Só existem 4 elementos no mundo. No mundo, 4. Terra, água, ar e fogo. Existe dentro de você um destes elementos. Ponto final. Ponto final. E amanhã eu vou falar com vocês sobre qual que é a tendência de manifestação de cada um desses elementos. Por quê? Quando você sabe qual que é a tendência de manifestação de cada um dos elementos, você vai começar a descobrir, eu acho que é esse elemento que existe dentro de mim. Eu acho que eu me comporto assim. Ou então, não, eu não estou me comportando assim, não estou me comportando assim, mas eu queria me comportar assim, né? Quando você tem essa tendência, você vai descobrir isso. Então amanhã eu vou falar sobre isso, a tendência da manifestação de cada elemento. A partir daí, você vai começar a se descobrir. Por quê? Nós sabemos que, eu vou até pegar a frase aqui, eu vou colocar essa frase no meu feed. E eu quero que, se você participou dessa live, se você conseguiu ter um insight, eu quero que você deixe o seu comentário. Deixa eu ver aqui qual que é. Peraí. Essa frase aqui, ó. Eu vou sair da live agora e eu vou postar essa frase aqui no meu feed. E se você participou da live, eu quero que você deixe um comentário lá pra mim no meu feed, falando o que você entendeu sobre isso.
Porque agora, só com essa live, fala pra mim aqui, sim ou não. Você não começa a entender o significado dessa frase? Não é possível criar uma imagem sem saber quem está vestindo. Qual é o verbo? Eu vou escrever só isso no meu feed. Qual é o verbo? Então eu vou postar essa foto lá no meu feed. Se você participou dessa live, deixa o seu comentário pra mim. Eu vou amar ler o seu comentário. Eu vou amar ver o que você entendeu sobre isso, porque estamos falando na profundidade e eu quero que você me deixe saber o que você entendeu. Pode escrever textão. Pode escrever textão que eu quero ler sobre essa frase. Porque eu sei que quando você olhar essa frase no meu feed, eu sei que você não tá vendo a superfície dela. Eu sei que você tá vendo a profundidade dela. Eu sei que você está vendo o verbo que existe nela. O verbo que existe nessa frase. Vamos ver. Não é possível criar uma imagem sem saber quem está vestindo. O verbo dessa frase é transformar. Transformar aquilo no ser. Então amanhã, às 8 horas, você tem um encontro não comigo. Não comigo. Amanhã o seu encontro não é comigo. Amanhã o seu encontro é com você. Amanhã o seu encontro é com o seu alimento. Amanhã o seu encontro é com a sua tendência de manifestação. Combinado? E repostem também, me marquem. Eu vou amar ver vocês esses 15 dias de lives. Eu sei que é muito profundo, mas é transformador. Eu tenho total consciência disso. Combinado? E, de novo, dia 15 tem um webinário super incrível, gratuito, para todo mundo que participou da live. É só você escrever aqui abaixo, Visage, que você recebe esse convite para você participar dessa aula, que daí vai ser uma aula maior, só que eu quero que vocês estejam preparadas para isso. Combinado? Beijo, tô indo lá postar a minha frase, daqui a pouco eu quero ler os comentários de vocês. Até mais!